Bom, gente, eu vou começar pelas costas, tá? Essa parte das costas é a pala. Eu vou juntar a pala com a parte das costas da camisa. Eu cortei na dobra do tecido. E como o meu tecido é branco, eu tô fazendo com lápis de cor bem clarinho, marcando qual que é o avesso da peça, tá? Lembrando que a modelagem está sem margem de costura. E para costurar a parte da pala com a camisa, eu fiz uma margem de 1,5 cm, tanto na parte de baixo da camisa como na pala, tá? No resto da camisa inteira, eu coloquei 1 cm só de costura. Onde é a dobra do tecido, a gente não coloca margem de costura, tá bom? Eu vou colocar com o lado certo para cima, tanto da pala como da parte da camisa das costas. Eu vou juntar bem certinho pontinha com pontinha. E agora eu vou alfinetar, para poder passar uma costura reta, numa margem de costura de 1,5 cm. Você vai dar o retrocesso no início e no final, tá bom? Eu tô usando um tecido de tricoline com elastano. Eu vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo, tá? Tô usando uma agulha 12 normal para poder costurar. Eu usei acho que 2 bobinas só para poder costurar essa camisa. Foi tranquilo de costurar e ela é bem rapidinha também. Esse vídeo eu fiz com um pouco menos de informação comparado com o vestido do vídeo do vestido. E eu gostaria de saber se vocês preferem ele assim, né, corrido, com um pouco menos de informação, ou igual o vídeo do vestido que eu fiz praticamente costurando junto com vocês e quase não tem nenhuma edição. Agora eu tô tirando os alfinetes pra gente poder continuar fazendo a nossa costura. Ó, como a gente fez uma costura de 1,5 cm, sobrou tudo isso de tecido, né, que é a nossa margem de costura. No tecido que é da pala, da parte de cima, eu vou refilar 1 cm, tá? E aí refilar é cortar. Esse 1 cm é da borda do tecido em direção à costura. Então, próximo da costura vai ficar só meio centímetro de tecido. Corta com calma, porque nessa parte para cortar errado sempre acontece. Lembrando que tesoura de tecido a gente só usa em tecido e tesoura de papel só em papel. Agora a gente vai fazer assim, essa parte maior que sobrou, a gente vai dobrar meio centímetro, vai passar o ferro. E depois vai deitar essa costura, né? Vai dobrar de novo, ó. Aí vai ficar com 1 cm, tá bom? Eu vou lá passar no ferro e já volto a mostrar como é que ficou. Ela ficou assim, ó. Dobrei meio centímetro. E aí quando você deita a costura, né? Fica com 1 cm. Aí a gente vai vir aqui, ó, e vai passar uma costura rente dessa parte, para poder segurar no tecido, né? E nessa situação, eu joguei a agulha para a direita. A minha máquina tem essa opção de jogar para a direita. Se a sua máquina também tiver, ela facilita. Senão é só você usar bem o meinho do pezinho e ele vai te servir como guia na hora de costurar, tá bom? Retrocesso no início e retrocesso no final. Para fazer as costuras normais, como fechar lateral, fazer manga e etc., a agulha tem que estar no meio, tá? Na posição correta dela da máquina. Eu dou retrocesso no final. E já vai cortando o fio, gente. Não vai deixando o fio para cortar depois, não. Senão não corta nunca. Eu vou marcar o bolso no nosso tecido. Você pode fazer do jeito que eu vou fazer. Eu tô usando um furador de tecido. Eu vou apoiar ele no papel da modelagem e eu vou girar. Eu não vou enfiar, senão vai rasgar o meu tecido. E a gente não quer rasgar o tecido, a gente só quer marcar.
Quando a gente gira dessa forma, a trama do tecido, né, que são as linhas do tecido, elas abrem, elas não se rompem, como se eu estivesse furando o tecido, entendeu? Então, vai girando aí devagarzinho que ele vai abrindo buraquinho no tecido para marcar o bolso. Se você não quiser fazer assim, você pode pegar um pedaço de carbono, colocar embaixo da modelagem em contato com o tecido e carretilhar e fazer dos dois lados. Ou em um lado só, né? Aí, se você for fazer um bolso só, você vai fazer só do lado esquerdo. Eu vou fazer 2 bolsos, mas você pode escolher do jeito que você preferir. Eu acabei tirando a modelagem, mas eu vou ter que botar a modelagem de novo em cima da parte da frente. Aonde vai os botões, no caso a gente vai dobrar, então é isso que eu vou marcar agora. Eu vou arrumar os ombros de volta do meu tecido com a modelagem, o lado direito com o lado esquerdo, né? Pra colocar a modelagem em cima e poder fazer essa marcação. Lembrando que nessa parte dos botões eu coloquei uma margem de 1 centímetro de costura para poder dar um acabamento. Eu tô alfinetando ali em cima, gola com gola. E ombro com ombro, para ela poder ficar bem certinha. E aí, eu vou fazer assim, ó, vou colocar a modelagem em cima. E a modelagem, ela tá indo com uma marcação de pique. Então, vocês vão dar esse mini cortezinho no tecido de vocês, tá? Vai facilitar muito na hora de dobrar. Eu vou marcar o lado do avesso. Sempre marca com lápis de cor claro ou com qualquer coisa que saia depois que você lavar, tá? Aí, se o seu tecido é escuro, você tem que marcar com uma cor que apareça, mas que saia. Ó, o 1 centímetro que eu falei, eu vou dobrar agora. E eu vou passando ferro, tá? E aí, ó, ali onde tá o pique, a gente dobra onde tá o cortezinho. O cortezinho fica bem na dobra do tecido. Então, aí a gente vai lá, passa no ferro e alfineta. Isso dos dois lados, tá? Sempre do direito e do esquerdo. Eu estou dobrando pro lado do avesso. Essa dobra precisa ficar toda pro lado do avesso, tá? Eu vou passar uma costura rente agora. Nesse caso, eu tô costurando com um tecido mais pra dentro da máquina, porque eu quero usar a opção da minha agulha, que ela só vai pra direita. Tem máquina que vai pra esquerda, meio e direita. A minha só vai pra direita. Então, é por isso que tá assim. Retrocesso sempre no início e no final. Agora a gente vai pegar e vamos juntar os ombros, tá? Então, as nossas costas a gente coloca o lado certo do tecido pra cima e as duas frentes com o lado do avesso pra cima. Então, vai ficar lado certo com lado certo e o lado do avesso pra cima. A gente vai costurar do lado do avesso. O ombro a gente começa afinetando pela gola, tá? Porque se der algum erro ali na hora do tecido, na hora de cortar, a gente arruma na manga e não no colarinho. Então, coloca bem certinho na parte do colarinho e vai alfinetando. Sempre os dois lados, tá bom? Que aí você já faz os dois lados, já senta na máquina, já costura. E aí não precisa ficar saindo da máquina o tempo todo. Lembrando que vocês podem sempre me fazer pedido de modelagem, tá? Me manda foto ou no Insta por mensagem, ou vocês me mandam por e-mail também, tanto faz, eu vou ver pelos dois, tá? Aí é só esperar um pouquinho que eu vou fazer a modelagem e trazer a costura também pra vocês. Para fazer a costura é uma margem de 1 centímetro, tá? Lembra que no começo do vídeo eu falei que eu fiz uma margem de 1 centímetro de costura.
e você vai dar retrocesso no início e no final. Depois que você costurar na máquina reta, você vai passar o overlock. Caso você não tenha o overlock, aqui no canal tem uma playlist que chama Intensivão da Costura e ele tá aqui na descrição do vídeo. Ali eu ensino várias formas de você fazer acabamento só na máquina doméstica, tá? Sem precisar usar overlock. Então, se você tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha lá que tem algumas sugestões. Ó, eu passei a overlock. A minha overlock é a Ultralock da Singer. Eu gosto muito e indico demais. Agora a gente vai pra manga. Eu vou marcar o lado do avesso. Eu tô marcando aí na modelagem qual que é as costas e qual que é a frente, mas na modelagem de vocês já vai estar anotado qual que é as costas e qual que é a frente, tá? Então, é só prestar bastante atenção nisso para não colocar a manga do lado errado, tá? E na hora de cortar a modelagem do tecido, a gente corta a modelagem com o tecido do avesso. Eu vou alfinetar, eu começo sempre pelas pontas, alfineta bem direitinho. Se você quiser, você pode alinhavar antes de costurar. Eu também tenho um vídeo ensinando como você faz o ponto alinhavo, é um ponto à mão. Ele também tá na playlist do Intensivão da Costura, tá bom? Às vezes eu alinhavo a manga, dependendo da manga que eu tô fazendo, mas essa daí é super tranquila. Como é uma max, né? Uma camisa max, a manga ela é quase reta, então ela é bem tranquila de costurar. Agora eu vou passar uma costura reta. Eu já fiz dos dois lados, tá? Eu alfinetei a manga do lado direito, depois eu alfinetei a manga do lado esquerdo. Agora eu vou sentar aí e eu vou alfinetar. Eu vou costurar, na verdade, né, gente? Ó, que doida. Eu vou costurar, faz o retrocesso no início e no final, a margem de 1 centímetro de costura, tá? Depois que você terminar de costurar, você vai lá na overlock e passa a overlock para poder fazer o acabamento. A costura passada e overlock passado também. O lado certo, né, do tecido. Sempre bom conferir para ver se não beliscou antes de passar o overlock, tá? Porque se beliscou depois não tem o que fazer. Aí agora eu vou passar aqui na borda da minha manga, eu vou passar a overlock também, para já ficar com o acabamento certinho na hora de for costurar e fechar a camisa. Eu não gosto de passar overlock redondo. E aí a gente vai fechar as laterais. Como que fecha as laterais? Vamos começar pela cava da manga. Você vai encostar a costura da cava, né? A gente vai fazer toda essa costura pelo avesso, tá bom? Vai colocar a cava, costura com costura. Eu jogo uma costura, né? Uma sobra de tecido da costura para cima e o outro para baixo. Daí as duas costuras, elas vão se encontrar bem certinho. Aí você alfineta ali. Alfinetou ali, aí você pode alfinetar o resto, tá? Se na manga não bater o final da manga, não tem problema, porque a gente vai dobrar e ninguém vai ver.
O importante é sempre a cava bater bem certinho, senão a camisa vai ficar torta, tá? E a mesma coisa para barra. Às vezes acontece de ficar um pouquinho desigual, não tem problema. Isso na hora de passar o overlock a gente vai arrumar e na hora de dobrar também para poder fazer os acabamentos também some. Eu vou fazer isso dos dois lados para já sentar na máquina e já costurar todo mundo junto. Retrocesso no início e no final, tá bom? E a margem de costura é de 1 centímetro. Terminando essa costura, a gente passa no overlock, tá? Tanto de um lado como do outro. Ó, passei o overlock nas duas laterais. E eu também aproveitei que já tava lá e passei o overlock na barra. Agora a gente vai dobrar a nossa manga para poder fazer o acabamento dela na parte interna. Eu tô dando um pique 2 centímetros para cima. Tá vendo, ó? Por quê? A minha dobra da minha manga vai ter 2 centímetros. Então, um lado eu jogo para a direita, outro lado eu jogo para a esquerda. E aí vai dobrar bem certinho os 2 centímetros, ó. Tá vendo? Arruma bem a costura para bater costura com costura, tá bom? O trilho assim da costura tem que ficar onde tá a costura. Aí a gente alfineta. E depois a gente vai medindo ali com a régua ou com a fita métrica para ver se os 2 centímetros estão batendo bem certinho. Eu faço isso nas duas mangas, tá? Eu aproveito também e eu já vou fazer também a barra, viu? Então a barra você dobra 2 centímetros para cima, igual do jeito que você tá fazendo a manga. Eu vou tirar o braço da máquina para poder fazer a costura circular. Eu não dou retrocesso no início, tá? Eu vou direto com a costura e vou dar o retrocesso só no final. E eu também ensino a fazer essa costura aqui no Intensivão da Costura, que tá o link aqui na descrição do vídeo, tá? A costura que eu tô fazendo aí na manga, ela é bem abaixo da overlock, tá? Que foi passada como forma de acabamento. Vou fazer isso nas duas mangas. E já corto o fio, o excesso, tudo de linha que fica, tá?
Eu vou desvirar para vocês verem como é que ficou. Ó, bateu bem certinho a minha cava. E também já terminei ali, ó, de costurar o acabamento da manga. Depois, quando a gente passa, tudo isso daí sai, tá? Porque como ela não tá passada, ela não... a costura não sentou. Ó, aí eu já tinha feito a marcação da barra. São 2 centímetros para poder virar. Sempre leem o molde de vocês, tá bom, gente? Eu sempre deixo as informações no molde e às vezes vem um texto do lado do molde falando as coisas que precisam colocar e as coisas que já tem. Aí aqui, ó, eu vou colocar o bolso. O bolso ele foi com gabarito. Primeiro a gente vai fazer a parte de cima do bolso. A gente passa essa parte de cima dele e a gente vai passar uma costura nessa parte que a gente dobrou junto com o gabarito. Eu dobrei 1 centímetro para dentro primeiro, depois eu vim com o gabarito e passei essa parte de cima. Eu vou fazer uma costura onde está aberto, para poder segurar ali o acabamento do bolso, uma costura rente com retrocesso no início e no final. Aí com o gabarito eu já passei de novo, então já ficou marcadinho 1 centímetro das laterais e da parte de baixo. E aí eu vou arrumando ele bem em cima do buraquinho que a gente fez. Lembra no começo do vídeo? E aí eu fiz 2 no meu caso, mas se você quiser fazer um só. E o meu outro bolso é torto. Tudo que eu faço, assim, o bolso do lado esquerdo eu faço torto, em camisa e calça. Pra dar um charminho. Eu vou passar uma costura só, mas se você for usar realmente o bolso, é que o bolso pra mim em camisa é só enfeite, eu não boto nada em bolso. Você passa 2 costuras, sendo a primeira costura bem rente, tipo a dobrinha do bolso, e uma para dentro dessa costura, né, em direção para dentro do bolso, de 1 centímetro de distância. Aonde a boca do bolso a gente não costura, óbvio, né, e faz retrocesso no início e no final. Se ficar alguma dúvida, por favor, comenta aqui embaixo, que eu regravo alguma parte, eu te explico de novo, não tem problema nenhum. Aí eu já sentei, já costurei os 2 bolsos. E aí agora que eu vou costurar a barra. Já tô sentada aí na máquina mesmo, a gente já faz tudo que dá pra fazer de uma vez. A gente também faz a costura da barra bem abaixo da overlock que a gente passou, tá bom? Ó, eu já costurei os bolsos. E eu também costurei a barra, então a gente já tá quase acabando a nossa camisa, tá bom? Já falta bem pouquinho pra acabar. Você pode fazer a barra mais larga se quiser, mas não faz menos que que a dobra tipo de 1,5 cm, porque senão ela fica virando, tá? Agora a gente precisa medir o colarinho como que ficou. A gente vai juntar com o alfinete, tá vendo? A parte dos botões. Vou colocar bem a pontinha da fita métrica e com ela em pé, do jeito que eu tô fazendo, tem que contornar. Porque o tecido pode crescer ou ele pode encolher, dependendo do material que você tá usando. Então é importante medir. E você vai pegar primeiro a parte do colarinho, tá? É sempre primeiro o colarinho, depois a gola. Eu fiz assim porque eu já tinha feito e aí a câmera não tinha gravado, então eu só mostrei um exemplo. Então você coloca a parte final, né? O valor final na ponta, que tá curva, e o 0 tem que acabar ali na parte reta.
No colarinho ficou tipo, sobrou 1 centímetro, então eu marquei 1 centímetro direto lá na gola. Não precisei refazer isso, porque a gola é do tamanho diferente do colarinho, tá? Então vocês pegam a diferença do colarinho para colocar na gola. A gente corta esse excesso que ficou. E essa parte reta do colarinho e da gola, ela precisa ir na dobra do tecido. No caso, a gente precisa cortar eles 2 vezes, tá? É um par de cada. Então, eu tô ajeitando bem certinho aí no tecido e aí eu vou dobrar e cortar 2 de uma vez. Eu alfineto bem certinho, porque para cortar precisa estar muito bem alfinetado, tá? Senão o tecido anda e aí vai ficar tudo torto e não vai dar certo. Corta com calma. Tem que colocar margem de 1 centímetro de costura em volta, tá bom? Lembrando que na parte de dobra do tecido não tem margem de costura. Ó, cortei 2 ao mesmo tempo, tá? E eu vou marcar também qual que é o avesso, que é um tecido muito clarinho, não tem estampa, não tem nada, e aí na hora de costurar pode acontecer de costurar errado. Então, eu sempre gosto de marcar qual que é o lado certo e qual que é o lado do avesso. No caso, eu só marco o avesso, né, que é o que importa. E eu vou fazer igual com a gola, tá? Eu vou colocar ela bem certinha na dobra do tecido e eu vou fazer o mesmo passo a passo. Eu também coloquei uma margem de 1 centímetro de costura nela inteira, menos na parte que vai na dobra do tecido. Se você ainda tem dúvidas sobre isso, no Intensivão da Costura eu explico isso tudo bem detalhadinho e o link tá aqui na descrição do vídeo. Esse daí também precisa cortar 2 vezes, tá? Sendo um par, pra poder costurar um com o outro. Eu também vou marcar qual que é o lado do avesso. E aí a gente vai juntar o lado certo com o lado certo e avesso pra cima da gola. Daí a gente começa costurando a gola. É nessa posição, tá? Com o biquinho maior pra cima. E agora a gente vai alfinetar bem certinho. Você vai passar uma costura de 1 centímetro em volta. Só que embaixo, eu não começo direto lá embaixo, eu começo 1 centímetro pra cima. Então eu faço uma anotação, tipo, eu faço uma marquinha de 1 centímetro e 1 centímetro do outro lado, que é onde eu preciso acabar a costura.
Ai, o meu gato perfeito. Ai, como o meu gato é lindo, meu filho. Ai, toda vez que eu vou mexer na costura, eu mexo principalmente em modelagem. Ele adora vir rasgar as modelagens. Ele ama, 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 ama. Perfeito. Vocês também têm um bichinho que gosta de vir quando vocês estão costurando? Eu tenho o Bart, que é o gato, que é esse aí. E eu também tenho a Maria Laura, que é a minha cachorra. E aí eles sempre estão comigo aqui no ateliê, sempre. Quando eles veem que eu pego o tecido, aí sai todo mundo correndo pra vir ficar comigo aqui. Amo. Ó, eu vou. Eu tava arrumando ponto porque o ponto tava torto. E aí eu coloquei na agulha reta, né? Normal. E aí agora eu vou fazer a costura bem certinho. Se você tem dificuldade ou não sabe fazer costura em curva, no intensivão da costura, eu tô ensinando. Ó, eu terminei, eu passei e aí eu virei, tá? Agora a gente vai passar uma costura rente nele todinho, do lado certo. Aí eu jogo a agulha de novo pra direita, pra poder fazer esses tipos de acabamento. Nessa parte da ponta, gente, vai com muita paciência, porque como tem muito tecido lá dentro já, a máquina não empurra o tecido. Então vocês precisam ir empurrando o tecido bem devagarzinho ali na ponta pra dar certo. Pelo que eu não me engane, o nome dessa costura assim, quando a gente passa bem rente, chama costura de nervurinha. Se não me falha a memória. Ó, quando eu falei que fica emperrando, ele emperra de verdade. Então você tem que ir devagarzinho, vai com a mão, tá bom? Dá retrocesso no início e no final. Agora o colarinho. Na parte de cima do colarinho, eu tô fazendo na modelagem pra ficar mais fácil de enxergar. Vocês vão dar um piquezinho, ó. Tá vendo? E vão fazer igual no tecido. Porque o lado de cima do colarinho, ele precisa ir na parte de baixo precisa ir na parte de baixo da gola. Então, ó, do jeito que eu tô fazendo, vocês vão colocar o lado certo do colarinho com o lado certo da gola. E aí essa parte do pique vocês vão colocar na parte de baixo do colarinho, tá? Vocês dobram assim no meio o colarinho e dá um piquezinho bem pequenininho pra você saber onde é o meio, porque precisa ficar meio com meio, pra ficar bem certinho. Ó, do jeito que eu fiz o colarinho, vocês vão fazer com a gola, tá? Eu vou arrumando bem certinho e vou alfinetando. A gente vai costurar essa parte do colarinho com a gola e as laterais, tá? A outra parte que tá ali pra cima, a gente não costura, porque não pode fechar, né? Que tem que desvirar tudo do avesso depois. Ó, eu vou marcar 1 centímetro, tá? Dessa parte que tá aberta pra cima. Porque tem que parar a costura, você não pode fechar fechado, tá? Eu vou fazer isso dos dois lados. É igual a costura que a gente fez na gola, tá? A parte de baixo a gente não costura. Deixa essa margenzinha sem costura de 1 centímetro. Porque a gente vai precisar dobrar. E aí, pra dobrar, ó, eu tô marcando, mostrando mais próximo pra vocês verem. Agora a gente vai passar uma costura de 1 centímetro de distância, de margem de costura, até o final. E vai parar ali de novo na marcação de 1 centímetro, tá? Costura reta, retrocesso no início e no final, vai ficar assim, desse jeito.
A distância de 1 centímetro, distância de 1 centímetro. Agora a gente, ó, tá abertinho aí, tá vendo? Eu vou tirar os alfinetes depois, mas a costura tá bem certinha. A margem de distância é de 1 centímetro. E sobrou embaixo também a margem de segurança de 1 centímetro, tá? Vocês vão escolher um lado só dessa parte que tá aberta, ainda do lado do avesso, e vão dobrar no ferro, do jeito que eu fiz aí, ó, tá? É só um lado, o outro lado não. Tá vendo, ó? Eu só dobrei de um lado a margem de 1 centímetro. E o outro lado não, o outro lado não tá dobrado. É por isso que a gente não faz a costura de 1 centímetro, pra facilitar isso na hora de dobrar. E aí agora a gente vai desvirar. Pode usar a ponta, alguma ponta levemente arredondada, tá? Pra não rasgar o tecido, pra ajudar a desvirar. Eu tô alfinetando assim pra, tipo, ficar bem certinho. Eu tô puxando a costura, o tecido, pra gola ficar bem ajeitadinha, pra gente poder prender a nossa gola na camisa, tá? Ela precisa sempre estar bem arrumadinha, senão ela vai ficar torta. Passa no ferro e aí a gente vai voltar e vai costurar ela. Como a gente vai fazer? A parte que tá reta, que não tem a dobra, a gente vai costurar pelo lado do avesso. Entendeu? Então, vai alfinetar a gola pelo avesso. O lado certo da gola com o avesso da camisa. Tá? A gente começa primeiro prendendo pelo lado do avesso. Bota pontinha com pontinha. Tudo bem certinho. Tem 1 centímetro de margem de costura. Vocês vão alfinetar, pelo amor de Deus, não puxa o tecido, não puxa a gola, porque senão o tecido laceia e aí depois vai ficar tudo torto, tá? Então vai devagar, bota uma música, vai vendo televisão, uma série. Agora eu vou passar uma costura reta, tá? Retrocesso no início e no final.
Costura com bastante calma. No final dá o retrocesso. Agora vamos tirar tudo isso de alfinete. Você pode alinhavar, viu? Caso você não queira, tipo, fazer as costuras com alfinete, você alinhava, tá bom? Daí agora a gente vai fazer o quê? Do lado certo da camisa, a gente vai virar, né? Vai, tipo, costurar essa parte que tá dobradinha. Então a gente vai arrumar bem certinho a camisa. Vamos alfinetando. A dobrinha, sabe essa dobrinha que a gente fez? Ela tem que cobrir a costura. Então, tipo, você tem que colocar ela só um pouquinho, bem pouquinho pra baixo da costura que tá aparecendo e vai alfinetando. E aí, depois que você alfinetar tudo, se você preferir, você pode alinhavar antes de costurar, tá? E aí a gente vai fazer uma costura e eu vou mostrar como a gente vai fazer essa costura. Ó, eu não vou dar retrocesso. Eu começo a fazer uma costura bem rente, reta. Você vai reta ela inteirinha. Chegando no final, você para, enfia a agulha dentro do tecido, levanta o pé, gira o tecido, abaixa o pé, costura. Que vai ser a parte de subida do nosso colarinho. Vocês vão ver tudo isso, tá? Que eu tô mostrando tudo aí. Eu só tô falando antes. Ó, eu tô vindo com a costura reta, vai tirando os alfinetes devagar. O ideal é alinhavar, né? Que daí você vai direto, tá tudo seguro, tudo no lugar, nada vai sair. Ó, você vai chegando lá no finzinho. E aí, ó, você vai chegar bem perto mesmo do fim do tecido. Não é pra acabar com o tecido, hein? Você chega ali no finzinho. Vai enfiar a agulha dentro do tecido, vai levantar o pé e vai girar. Vai costurar, vai fazer o mesmo processo. E depois continua, até chegar do outro lado e tal. Quando você chegar na costura que você iniciou, você vai um pouquinho mais pra frente e volta com o retrocesso. Que aí fica um retrocesso mais delicado. Esse negocinho de metal aí é porque ele é meio que um marcador, sabe? Pra você marcar onde é que você tá costurando, até onde o seu tecido pode ir. Tem a galera que tem de ímã, mas esse daí veio na minha máquina. E aí eu tava testando porque eu nunca usei. E não gostei. Eu achei que mais atrapalhou do que ajudou. Corto os fios, tá? No caso, eu não cortei nada porque acabou a linha. Mas aí eu terminei de costurar e ela terminou, ficou assim. É pra cortar os fios, tá bom? E agora vamos fazer os caseados e prender os botões. Eu escolhi alguns botões que eu tenho em casa. Eu peguei os de massinha branca, né? Ele tem 4 furos, ele tem mais ou menos, acho que 2 centímetros. E você vai fazer assim, vai colocar um botão no colarinho. E depois do colarinho pra baixo você vai marcar 1 centímetro. Aí você vai colocar outro botão. Desse primeiro botão da camisa, você vai marcar de 6,5 em 6,5. No caso, eu não tinha botão pra tudo isso. E aí eu dei um truquezinho, o botãozinho de baixo eu coloquei um branco parecido. E o do colarinho eu coloquei um que parece uma taxinha. Aí ficou diferente, ficou bem estilosa a camisa. Você não precisa usar todos os botões iguais também, tá?
Aqui no canal eu já ensino a colocar caseado, a prender botão pela máquina, colocar caseado pela máquina, fazer botão à mão, fazer caseado à mão. Aí eu tava fazendo store pra postar lá no Insta. Então eu não vou mostrar muito como foi que eu fiz não, tá? Agora sim, eu vou usar a minha camisa de manga dobrada. Eu sei que eu não ia usar ela assim normal, então eu fiz uma marcação de 2 centímetros. Mentira, eu fiz um de 4 centímetros e depois eu fui lá e fiz outro de 4. Sempre risca com materiais que saem, tá bom? Eu achei que eu tava riscando com lápis de cor aquarela e era um lápis de cor normal. Depois eu lavei a camisa e não saiu. Lápis de cor normal não sai, tá? Tem que ser lápis de cor aquarela. Aí ele sai. E cores claras também. Eu marquei isso nas 2 mangas. Eu vou dobrar 2 vezes. Eu tô marcando tudo do avesso, tá? Ó, marquei 2 vezes. E eu alfinetei. Eu vou passar tipo um retrocesso, tá? Um retrocesso na parte da costura da cava, onde tá a manga. E na parte de cima. A parte de cima você vai levar em consideração a linha do ombro, tá bom? E assim, é um pontozinho bem pequenininho, caso você queira usar ela dobrada também. Só pra segurar, pra você não ter que ficar dobrando toda vez que você for sair de casa. Ou tipo, quando você tá na rua e começa a desdobrar. Eu não gosto. Então eu sempre faço esse retrocesso. 2 pontinhos pra frente, 2 pontinhos pra trás e tá ótimo. Dos 2 lados da camisa, né? Dos 2 lados da manga que eu fiz. Sempre corto o fio. E a camisa ficou assim, ela ficou perfeita e super fresquinha pra usar no verão. Eu dei um nozinho ali pra dar um charminho, mas você pode usar ela aberta, pode usar ela fechada. Eu amei. Eu espero que vocês também tenham gostado muito e mandem mais sugestões de peças pra trazer aqui pro canal. Um beijo.